Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta então para a gente seguir agora com um tema importante do direito civil, tá? O tema que envolve a capacidade e a personalidade. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui. Então vamos começar a trabalhar com personalidade e capacidade. Início do Código Civil, tá? Eu lembro a você que o tema de direito civil é um tema muito longo, né? Evidentemente bastante extenso. Então o que eu faço sempre? Eu estudo as provas passadas. Eu tenho aqui estudo de mais de 15 provas do exame de ordem, tá? Com certeza. Olhando tudo que caiu, tudo que mais cai, tudo que cai e tudo que nunca cai, tá? O que nunca cai a gente vai ter que deixar de lado. Por quê? Porque o direito civil é gigantesco. Você tem lá na faculdade praticamente 4 anos inteiros de direito civil. Grande parte das faculdades trabalha assim. Então a gente tem que selecionar, pensar para que você tenha um estudo muito dirigido, muito focado para o teu exame de ordem, tá? Então aqui, ó, eu te digo quais são os dispositivos legais do tema que nós iremos trabalhar agora, tá? E aí eu em destaque, como o tema é grande, eu destaco alguns artigos que mais aparecem. Então, 2º, 6º, 7º e 8º, tá? São aqueles artiguinhos assim do coração que você precisa olhar. Professor, mas na aula você vai falar só desses artigos? Não. Eu vou dar uma pincelada geral sobre o tema, falarei um pouco sobre esses dispositivos e sobre outros assuntos também, tá? Mas é óbvio que por ser um curso focado para o teu exame de ordem, eu não tenho como trabalhar 4 anos de direito civil. Então a gente tem que muito foco, muita objetividade, tá? Eu já falo isso nessa primeira aula de civil para você entender como é que é a dinâmica. E é a mesma coisa em processo, é a mesma coisa em consumidor, é a mesma coisa na legislação esparsa. Beleza? Então vamos lá. Esses artigos que eu destaco para você aqui, ó, o 2º, 6º, 7º e 8º, dê uma lidinha nele com calma no final da aula, dá uma grifadinha ali, põe um asterisco para ver com mais detalhe isso daqui. Então a gente começa falando do início da personalidade, tá? O artigo 2º vai trazer isso pra gente. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, tá? Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. A gente não precisa aqui entrar em grandes discussões dessas teorias, não precisa. Para o teu exame de ordem, não precisa. Se talvez você estivesse fazendo aqui uma prova oral, por exemplo, de um concurso da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, talvez tivesse que aprofundar essas teorias, mas o foco nosso não é esse, tá? É entender, basicamente, que quando a criança, né, quando lá o bebê nasceu com vida, adquire os direitos de personalidade. Mas você põe a salvo, desde o momento da concepção, os direitos do nascituro. Por isso que a gente tem, basicamente, aqui, teoria natalista, porque com o nascimento com vida, e aqui é concepcionista, a partir do momento que há a concepção, né? Então, havendo a concepção lá nos termos científicos, já está protegido o direito do nascituro. Então, por exemplo, já tivemos decisão dizendo que havia direito à indenização por dano moral daquele feto que faleceu em razão de um acidente, por exemplo. Poderia acontecer isso? Poderia, né? Então, o bebê está lá no útero materno, não nasceu ainda, tá? Então, mas já foi concebido e houve o falecimento dele, por exemplo, num acidente de carro. A pessoa bate o carro, tá? Bate o carro e vem a óbito aquela criança. Ela poderia ter proteção dos seus direitos de personalidade? Poderia sim, porque a lei fala, né? Põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, tá? Então, isso a gente precisa só para compreender essa parte inicial aqui. E aí a gente tem o fim da personalidade, que me parece um tema mais quente para a tua prova, tá? Se eu tivesse que apostar entre início e fim, eu apostaria mais no fim. Por quê? O fim da personalidade ocorre com a morte, tá? Com a morte, nos termos do artigo 6º que eu mencionei para você, que também aparece bastante em prova. Essa morte pode ser a real ou natural, que é o que é aquela morte. A pessoa morreu, eu estou vendo que ela morreu, tá aqui o corpo, a pessoa faleceu. Essa eu não apostaria na tua prova. Essa é muito simples. Agora eu apostaria no artigo 7º. Dá uma olhada nele aqui, ó. Artigo 7º vai trazer o que a gente chama de morte presumida. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação da ausência. O procedimento da ausência é um outro procedimento, eu não estou preocupado com ele. Quando, professor? Olha lá. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2.
se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. A segunda situação, pra gente não importa muito, né, gente? A gente não tá falando em guerra nada aí, espero que o Brasil não entre em guerra, tá? Agora, aqui, ó, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. A gente teve várias situações recentes no nosso país que provavelmente você vai ter a decretação da morte dessa pessoa de forma presumida. Como, por exemplo, o caso ali do rompimento da barragem aqui no início do ano lá em Minas Gerais, tá? O que aconteceu ali, Brumadinho, né? Você teve várias pessoas que estavam trabalhando naquele dia no refeitório, almoçando, estavam lá fazendo suas atividades, de repente aquela coisa vem, né, que é uma assustadora, aquela imagem até arrepia quando você vê, é uma coisa assim, parece filme, né, mas é uma pena e foi realidade. E aí, se você parar e lembrar um pouquinho do que aconteceu, você vai ver que vários corpos foram encontrados, vários deles foram identificados, mas alguns não foram encontrados, né, por quê? O tamanho da lama é muito grande, provavelmente até conseguir tirar tudo vai estar completamente desintegrado. E aí, eu não vou ter o corpo da pessoa lá, do ente querido, dizendo, olha, de fato ele faleceu. Eu não tenho. Mas todos os indícios levam a presumir que ele faleceu. Por quê? Ele estava trabalhando naquele dia, tá? Ele estava lá, ele tinha mandado mensagem no celular dizendo, cheguei no meu trabalho, estou aqui, tá? E onde ele estava naquele momento era no refeitório, que foi completamente soterrado por aquele mar de lama. Ou seja, dá para afirmar 100% de chance que ele morreu? Não. Pode ser que ele tenha conseguido fugir e tenha ido para um outro país? Ah, claro, né? Se a gente pensar em teorias conspiratórias, sim. Mas o que é mais fácil eu presumir aqui? Que ele morreu, infelizmente. Então, cuidado, eu posso ter a morte presumida sem a decretação da ausência. Aquele procedimento de decretação da ausência, espera tantos anos. Não, aqui não precisa, tá? Mesma coisa, um navio afunda, um avião que cai, gente, é muito comum. Lembram do Air France? Já faz algum tempo, né? Mas se você dar uma digitada no Google, você vai ver. O avião meio que explodiu no ar, tá? Não achou quase ninguém. Mas, pô, quem estava naquele voo, presumo que morreu. Ah, mas será que não teve alguém que tinha um paraquedas secreto que se salvou? Tá bom, se você quer acreditar nisso, acredite, mas possivelmente essa pessoa morreu e eu não tive o corpo dela. Ou seja, eu presumi a morte dela. Professor, mas por que eu vou presumir a morte de uma pessoa? Para várias situações. Por exemplo, benefício previdenciário do cônjuge, né? Fim, né, do poder, fim por exemplo, se ela receber algum benefício do governo, para de receber, porque ela faleceu, claro, algum herdeiro pode se habilitar, e principalmente a questão das sucessões, por isso é importante saber, tá? E aí a gente segue para falar agora, tá? Parágrafo único, ele vai dizer ali, né, que a declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. É o que acaba ocorrendo, né? As autoridades falam, olha, encerramos as buscas. Não dá para ficar eternamente procurando, a gente precisa trabalhar em outras coisas e é o que acaba acontecendo. E aí você tem uma sentença dizendo, provavelmente ele morreu no dia lá do desastre, no dia que o avião sumiu, no dia que o avião caiu. E ponto final. Beleza? Aí avançando para falar um pouquinho da questão da capacidade, tá? Ela pode ser dividida em duas espécies. A capacidade de direito, conhecida como capacidade de gozo, todas as pessoas possuem, tá? E a capacidade de fato, que é de exercer. E aí os incapazes, né, do artigo 3º e 4º não a possuem. Então, exemplo clássico, Gabrielinha, minha filhinha, tá? Minha filhinha, tá? Criança, não é mais bebê, papai. Ela fala, papai, eu não sou mais bebê, eu sou criança. Isso aí, a Gabi é criança, beleza. A Gabi tem capacidade de direito? Tem, porque ela tem personalidade jurídica, é isso, tá? Então ela pode ter os direitos dela violados, ela pode ter a honra dela violada, tudo isso ela pode ter, mas ela não pode exercer isso, tá? Por quê? Porque ela ainda é, no caso dela, por ser criança, absolutamente incapaz. Fechou? Vamos lembrar que abaixo dos 16, absolutamente incapazes. Entre 16 e 18, relativamente. E aí, claro, sempre cuidado com o artigo 3º e 4º, tá? Não tem caído em prova recentemente, mas é sempre bom estar ligado. Quando cai exatamente o que está na lei, não tem muita dificuldade. E quando você tem a chamada capacidade de direito,
que é a de gozo, e a de exercício juntos, os dois juntos, você tem o que a gente chama de capacidade civil plena. Eu, Guilherme, tenho capacidade civil plena. Você aí que vai fazer o exame de ordem também é dotado de capacidade civil plena. Belezinha? Tranquilinho? Avançando para tratar aqui do último ponto, a tal da comoriência. Isso cai bastante. Do que eu falei aqui é o que mais aparece em prova, tá? Comoriência. O avião foi lá, tava voando, papapá, destino da França, aquele caso do Air France. Família dentro do avião. Que tristeza, morreu todo mundo. Quem morreu antes? Alguém morreu antes de alguém? Muito provável, né? Eu não acredito que todos tenham morrido no mesmo segundo, milésimo de segundo. Acredito que não. Pode ser que na hora que o avião começou a cair, alguém morreu do coração, não sei. Pode ser que outro gritou, morreu quando caiu, não sei. É uma coisa até triste de pensar. Eu não tenho como saber quem morreu antes, presumo a morte simultânea de todos. É o que o artigo 8º vai dizer. Essa morte simultânea a gente chama de comoriência. Então, os comorientes quer dizer os que morreram ao mesmo tempo. Então, se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Gente, tá? Vejam, mesma ocasião, não quer dizer que é o mesmo lugar exato, né? Lá em Brumadinho, por exemplo, você tinha lá um pessoal que estava numa parte do refeitório e outro que estava numa outra parte do refeitório. Não estavam no mesmo lugar, estavam até certo ponto distantes. Provavelmente a lama atingiu primeiro um, depois o outro. Teve alguém que tentou fugir e morreu na fuga. Teve alguém que estava de costas e nem viu, provavelmente, e morreu na hora. É muito triste lembrar disso. É péssimo. Agora, quem morreu antes de quem? Não tenho a mínima ideia. Então a gente presume que todos morreram ao mesmo tempo. Vejam, as buscas não conseguem nem achar os corpos. Como é que a perícia vai saber quem morreu antes de quem? Então, o artigo 8º vem e soluciona. Ele presume que todos morreram ao mesmo tempo. Beleza? Então, isso, noções gerais sobre personalidade e capacidade. O tema, se cair na prova, é isso que você vai precisar. Um grande abraço, bons estudos e até mais.